Boa noite. Em Brasília, 8 horas da noite, começando mais uma live aqui no canal. Vamos começando aqui. Hoje, uma live muito legal. Nós vamos conversar com a Maria de Lourdes Feitosa, ela que é osmóloga veicular, a primeira osmóloga veicular do Brasil. Ela fez carreira na Volkswagen do Brasil, enfim, tem muita história legal, muita curiosidade para contar para a gente. E antes da gente chamar aqui os nossos convidados, que eu vou ter uma convidada também, uma parceira aqui para me ajudar na entrevista, que é a Raquel, do Salto com Graxa. Eu vou passar alguns recadinhos aqui, alguns serviços que a gente sempre passa no início e no final da live. Vou passar aqui as minhas redes, os meus trabalhos aqui. Blog do Carelli.blogspot.com.br é o nosso blog, nosso site, que nós contamos aí muito do automobilismo nacional, histórias do automobilismo nacional. Canal do YouTube Entusiastas sobre Rodas, tá aqui na camiseta. O canal meu e do Felipe. Essa live depois aqui, mais tarde, ela sobe lá no canal Entusiastas sobre Rodas no YouTube. Revistagrid.com.br, na quinta edição, estou colaborando com eles lá, tá? Tem uma matéria nossa aqui, uma matéria minha, sobre a história do Campeonato Brasileiro de Marcas e Pilotos, Copa Shell de Marcas e Pilotos, tá? Essa revista também está disponível digital, tá? Ela está disponível no digital também, tá? Recadinhos passados. Os nossos convidados aqui já entraram na live. Vou pedir para que a Maria peça aqui para entrar na live. Eu vou autorizar. Antes eu vou pedir para a Raquel pedir também para entrar. E aí a gente já apresenta a Raquel e já chama a Maria para a gente começar essa entrevista, que vai ser muito legal. Estou muito curioso, com muita expectativa para saber como foi a trajetória, né, da Maria na Volkswagen, enfim, como que ela iniciou a carreira, como é que foi desenrolar dessa carreira tão legal dela, né? Deixa eu chamar aqui então a Raquel do Salto com Graxa, deixa eu abrir para ela. Ela já vai entrar. Olá! Olá! Tudo bem? Boa noite! Boa noite! Tudo bem? Tudo ótimo! Maravilha, maravilha! Quero agradecer o convite aí para ti, tá? Legal, eu que agradeço a tua presença aqui. A primeira de muitas lives, né? A gente vai fazer Assim muitos seja. trabalhos ainda juntos aí, né? Muito legal. Nós temos Muito legal. uma convidada de milhões, né? Eu estou lisonjeada. A Maria já foi entrevistada pelo Jô Soares, então é uma baita... Temos que ter muita persuasão, né? Pois é, uma baita convidada, tem muita história legal para contar pra gente, né? Muita curiosidade, né? É um assunto que a gente não tem muito contato, né? E vai ser muito interessante deixar isso registrado, né? Sim. É isso aí. Minha amiga entrou. Érica, fica de olho na live, porque tem uma... Nós vamos especular algumas curiosidades muito legais, assim. E com certeza você vai amar, amiga. Fica aí de olho. Legal. Antes de eu chamar a Maria, deixa eu deixar aqui um recadinho para quem já entrou na live. Piloto Beto Napolitano. Um abraço, Beto. Tá convidado para a live aqui, viu, Beto? Tem muita história legal para você contar também. K. Franzini entrou, deixou um recadinho aqui pra gente. Ricardo Caetano também. FJN 1955. Aí o pessoal falando que já compartilhou a live aqui, muito legal. Valeu, Érica. Ai, William aqui do nossa, do Brasil. Grande William. Valeu, Amigos William. por carro, excluído no Brasil. Grande William. Um abraço aí. Esse também tem história, viu? Esse também também tem muita história legal. Chamá-lo, porque ele é a própria enciclopédia. Gente, o que o William manja de carros esportivos, muito mais, vocês não têm noção. Muito.
Amigosporcarros.com. É isso aí, não. E ele tem uma história de vida e de carreira, assim, com relação à paixão pelo carro, né? Pelo carro, supercarro, carro Sim. esportivo, enfim. É muito legal. Vale a pena mesmo. Um abração aí, William. Tá convidado também para as próximas lives aqui comigo e com a Raquel. Muito bem. Deixa eu chamar aqui a nossa convidada. Senhoras e Vamos lá. senhores, e com vocês, Maria de Lourdes Feitosa, primeira osmóloga veicular brasileira, especialista em aromas de veículos 0 km. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem, Maria? Bem-vinda. Obrigado por aceitar o convite, por estar com a gente aqui, viu? Imagina, eu que agradeço. Muito legal mesmo, assim. A gente tava conversando com a Raquel antes da gente, essa semana, né? Antes da gente, depois que a gente confirmou contigo, né? E a gente tava, assim, na ansiedade de saber, né, histórias da tua carreira, de como é o teu trabalho, né? De como você atuou, como você chegou nesse ramo, né? Nessa coisa da osmologia, osmóloga, né? Enfim, é muito interessante, né? E a gente vai explorar muito disso e vai deixar registrada essa história que acho que é muito legal, né? Ah, com certeza. Então, É eu isso posso aí. começar falando Bom, um pouquinho, assim, vamos lá então. Deixa eu deixar mais um... pessoal mesmo, né? Da minha árvore genealógica. Porque eu brinco que eu falo assim, que no meu DNA, o A é de automóvel. Por que isso, né? Porque meu avô materno, ele imigrou da Itália e ele era mecânico. E ele fundou aqui na cidade de São Paulo, ali pertinho do Largo do Aroche, na rua Santa Isabel 152, no comecinho da década de 20, a oficina Coliseu. Legal. Então, começou com ele, né? E meu pai foi um grande jornalista da área automotiva, que é o Heitor Oliva Feitosa. Ele foi redator-chefe da revista Autosport na década de 70. E, assim, ele entrou no meu DNA, né? Por quê? Porque desde pequena eu ia no autódromo, então eu acompanhava as corridas. E isso, sabe, ajudava a fazer as fichas, porque não tinha computador, né, gente? Então, fazia ficha de cartolina, com todas as especificações dos carros, porque ele introduziu isso dentro da indústria automobilística, né? Que era padrões para você testar automóveis. E antes disso mesmo, ele foi o primeiro redator e ele criou a assessoria de imprensa dentro da indústria automobilística, porque não existia assessoria de imprensa separada, sempre vinculada a outra área, né? E meu pai, ele na década de 60, no início, ele entrou na Vemag, né? Então ele foi grande equipe o Vemag. primeiro assessor de imprensa do Brasil. Nossa. E um apaixonado por automóvel também. Então, assim, eu acabei herdando essa paixão, né, pelos automóveis. E como eu não era muito comunicativa, eu sabia que eu não ia poder entrar na área de comunicação como a minha irmã, porque minha irmã entrou, ela é jornalista também, e entrou na área mais de humanas, né, de comunicação. E eu, na minha adolescência, eu era muito tímida, por incrível que pareça. Hoje eu não sou nada tímida, mas naquela época eu era muito tímida. E aí o que aconteceu? Quando eu fui escolher a minha carreira, eu fui fazendo por exclusão, entendeu? Então eu falei assim, bom, para a área de comunicação eu sou tímida, né? Então acho que eu não vou me dar bem. Aí eu falei assim, bom, para a área de exatas, eu acho que pode ser por aí. Aí depois, para a área médica, nem pensar, porque se eu ver um machucado, um corte, uma coisa, esquece, eu não tenho controle. Então eu falei, não, vou mesmo para ciências exatas, né? E não sei, acho que a química também acho que devia estar de alguma maneira já assim encapsulada dentro de mim, alguma coisa que no ensino técnico eu escolhi química. E aí eu
vi que realmente aquilo eu gostava muito e decidi fazer faculdade, né? Então, eu sou bacharel em Química, com atribuições tecnológicas, me formei no comecinho da década de 80, aí eu vou entregar a minha idade, né? Não tem jeito, na USP. E assim, como eu tinha essa paixão por automóveis, né? Eu sempre sonhei em trabalhar na indústria automobilística. E, né, com meu pai também na indústria automobilística, realmente eu consegui, né, primeiro um estágio breve na Volkswagen, e do estágio eu já fui para o trainee, né? Então eu já entrei na área de trainee, né, do controle de qualidade assegurada, e ali eu vi que realmente eu estava no lugar certo, na carreira certa, porque eu me encontrei, né? Realmente eu tive a oportunidade, já como trainee, de conhecer toda a qualidade assegurada, todos os departamentos, e depois eu fui tendo interação com as outras áreas, engenharia, processos. Foi maravilhoso. Foi um ano, isso foi em 82 para 83, né? Foi um ano maravilhoso que nossa, eu realmente falei, é aqui que eu quero ficar, né? E amarrar o meu burrinho embaixo da árvore, né? E Não foi foi uma época muito da fácil, não, né, Volkswagen, gente? né, Porque aí Maria? o que aconteceu? Como trainee da qualidade assegurada, eu não consegui ser efetivada. Mas Hum, tinha uma vaga no processos industriais, no laboratório de processos. E também foi ótimo. Por quê? Porque aí eu conheci o outro lado. Qual era o outro lado? Era avaliar os materiais que eram utilizados, por exemplo, na fundição, né? Na parte de tintas, né? De pintura dos veículos. Também conheci um pouco de óleos e graxas pela parte também dos lubrificantes. Então, eu digo assim, que a minha carreira ela foi guiada por Deus, porque eu fui conhecendo tudo, de tudo um pouco. E quando surgiu uma vaga, que aí eu já era funcionária, né, do laboratório de processos. Em 85, o meu gerente da época da qualidade, do trainee, opa, Lourdes, pode vir para cá, porque abriu uma vaga na área de plásticos. Ah, foi tudo o que eu queria, né? Era exatamente isso. Aí eu conversei com o meu antigo gerente, expliquei para ele, ele ficou, não gostou, tá? Ficou meio bravo comigo até. Mas eu falei: olha, entre o senhor ficar com uma pessoa descontente e o senhor deixar eu ir voar naquilo que eu gosto, por favor, me liberta, né? Aí ele foi boa. muito bacana comigo e deixou eu ir para a área de controle de qualidade, para o laboratório químico, o laboratório de materiais, na área de plástico. E eu agradeço aqui, vou deixar registrado ao seu Landgraf, que foi esse gerente que já me chamou de volta para a qualidade. Né? Então, ali eu entrei justamente numa vaga de técnica de laboratório responsável por peças plásticas, né? E entrei já para avaliar o material de peças de polipropileno, tá? E ali foi que eu vi que eu tinha um nariz muito bom. Por quê? Vou explicar isso para vocês. Eu mesma não sabia que eu tinha essa capacidade olfativa assim tão aguçada. Mas, naquela ocasião, né, naquela início da década, metade já da década de 80, não existia praticamente assim, tudo que entrava dentro do laboratório, a gente avaliava as primeiras amostras e depois, na série, a gente continuava avaliando por muito tempo, mesmo aquela peça já tendo sido aprovada daquele fornecedor, né? Aí o que acontecia? Eu recebia dezenas de notas fiscais, né, das peças por dia. Aí o que acontecia? Eram tantas peças que eu tinha que avaliar, e foi assim, até uma surpresa para alguns colegas, que eu conseguia identificar os plásticos pelo cheiro. E por que que isso me ajudou muito? Porque eu já separava, eu tirava um pedacinho, né? Avaliava o material, e já pelo aroma, ou polietileno, ou polipropileno, ou poliamida, ou poliacetal. Aí com isso eu ganhava um tempo muito grande.
Por quê? Porque aí eu separava e já ia fazer ponto de fusão, né? Lógico, gente, meu nariz nunca substituiu um espectro infravermelho, tá? Mas era um direcional. Olha, isso daqui é um polipropileno, isso é um polietileno, isso é uma poliamida, isso é um poliacetal. E depois a gente confirma, mas naquela hora do vamos ver, olha, a produção não pode parar, vamos fazer tal coisa, vamos fazer isso. E com isso, assim, eu avaliava dezenas de materiais por dia, né? E eu, então, o que aconteceu? Já nessa fase, eu adquiri a memória olfativa do odor desses materiais plásticos, né? Então, eu tenho aqui, não sei se tem pouca gente, vocês já querem que eu faça, mas eu trouxe aqui, assim, alguns exemplos para vocês verem como a queima é diferente. Lógico que vocês não vão ter como sentir o cheiro, né? Aí eu explico para vocês. É uma pena que a gente ainda não tem essa tecnologia de conseguir passar o aroma para vocês perceberem. Mas eu vou explicar e vocês vão entender. Legal. Tá bom? Você posso já fazer para vocês Pode? verem? Pode sim, pode sim. Pode sim. Ó, por exemplo, vou pegar aqui. Vamos ver se vai dar para ver, vocês me falam, tá? Uhum. Maria, o que você tem aí? Gente, Explica pra fogo. tá vendo? Vocês percebem? Esse material, ele tinha carga. Então, você viu uma pontinha vermelha? Sim. Deu para Sim. ver? Sim. Sim. E ele escorre como se fosse uma vela. Então, Tá. esse material é um polipropileno com carga, tá? E ele tem um aroma que lembra muito parafina, como vela mesmo. Tá bom. Eu ia perguntar se colocou uma vela, eu ia perguntar mesmo se tinha alguma coisa relevante à parafina. Esse daqui, vamos ver se vai dar para vocês verem, porque assim, eu nunca queimei assim ao vivo e a cores, né? Então, ó, se tiver criança assistindo, não vai fazer isso em casa, tá? É isso. Não façam isso, Bravo, gente, por favor. com fogo na casa, hein? Guilherme, não faça aí. isso, hein? Olha, esse daqui você quase não consegue enxergar a chama. Você tá vendo? Bem clarinha, né? Ferve, ó, dá para ver? Uhum, sim. Você quase não vê a chama? Sim. Ele ferve. Essa daqui é a poliamida, o famoso nylon, que é o nome comercial da Rod, né? Então, a poliamida, ela tem um cheiro que lembra cabelo queimado. Não vai queimar o cabelo, tá? Mas ele lembra cabelo queimado. Tá bom? E você viu como a chama, ela é clarinha e ele ferve, tá? E se eu tivesse aqui, como mostrar para vocês, se eu colocar numa área fria, ele puxa até o fio, que isso é característico de uma poliamida também. Tá? Ô, Maria, uma curiosidade, aquele primeiro material que você colocou ele em combustão aí, ele é utilizado na indústria automotiva. Sim. Tem alguma Tudo isso peça... que eu estou mostrando para vocês é utilizado na indústria automobilística. Tá bom. Tá? Por exemplo, o polipropileno. Você quer que eu já entre nesse assunto ou eu termino aqui e depois eu falo mais um pouco sobre os materiais? Vai na sua dinâmica aí. Como quiser. Ó, então, eu vou queimar esse daqui. Vamos ver se vai dar para ver o quanto ele é diferente, tá? Tá. Olha como a combustão é feia. Ela até formou, ó, uma fuligem. Você deu para ver a fuligem? Deu? Então, esse daqui é um cheiro extremamente, assim, ele é desagradável. Por quê? Porque ele é extremamente forte. Quando você queima assim, tá? Com o fogo direto. Esse daqui é o ABS. É acrilonitrila butadieno estireno. Tá? Esse material aqui, deu para perceber o quanto a queima é diferente em relação aos outros, né? E eu posso contar um pouquinho para vocês da história de alguns materiais, porque eu acompanhei bastante isso também, né? Por exemplo, o ABS, no início da década de 80, 90, ele era muito utilizado no acabamento interno dos veículos, né? E, assim, por exemplo, console, revestimento de porta, o próprio painel de instrumento, ele tinha uma película de ABS PVC e era espumado, né? Hoje em dia,
né? O que aconteceu? Como eu falei, ele tem um aroma que é uma característica dele, que é um aroma muito forte. Eu não posso dizer hoje como a gente descrevia, porque seria tido como racismo, tá? Sim. Mas eu posso só falar assim, que é um cheiro de CC. Aquele CC de 6 horas da tarde, quando você pega um monte de gente no ônibus, lembra bastante isso, tá? Desodorante vencido. Quem substituiu Imagina trabalhar com isso, gente. na grande maioria, né? Foi quem? Foi o polipropileno, tá? Porque o polipropileno, ele já tem um aroma mais parafínico. E não é só isso, né, gente? Porque, na verdade, o ABS, quando você compara um ABS com um PP, por exemplo, no painel de instrumento, a folha de ABS PVC, ela tendia a trincar, a fissurar, ela ficava com um aspecto muito, ao longo do tempo, muito envelhecido, né? Já o polipropileno, ele abocanhou, justamente hoje, os painéis de instrumento, os revestimentos de porta, os consoles, os revestimentos de coluna, a soleira, né? As réguas de soleira, os para-choques, tudo hoje a grande maioria, né? É de polipropileno. E o polipropileno, ele tem a vantagem do quê? De que quando você coloca, por exemplo, EPDM, que é uma borracha, ou você coloca um talco, ou você coloca uma fibra, ou você consegue mudar as características físicas do polipropileno. Então, ele é super versátil e, economicamente, um custo-benefício maravilhoso, tá? Hoje, até nas peças plásticas do motor, que antigamente você usava, às vezes, por exemplo, eu posso falar porque todo mundo sabe isso, tá? Não é segredo. Assim, o próprio coletor de admissão do AP, ele já é de polipropileno com fibra de vidro, coisa que era impensável no início da década de 80, 90, né? Porque qual foi a evolução? Se eu estiver indo muito rápido, vocês me cortam, hein, gente? Tá ótimo. Tá ótimo. Porque qual foi a evolução, né? Por exemplo, de um coletor de admissão? Ele saiu de uma liga metálica, foi para poliamida com fibra de vidro, e tá, mas como o motor do AP não é um motor 1.0, tal, ele suporta até um polipropileno com fibra de vidro, né? Um polipropileno todo especial. Quando eu saí ainda, era só uma matéria-prima da Alemanha que era aprovada, quer dizer, não é qualquer polipropileno, tá? Então, você vê que o polipropileno, ele fez essa abocanhada, né? Então, eu posso contar também, vocês querem que eu já comece a contar? Vocês já devem estar percebendo por onde a gente começou a trabalhar o odor dos carros, né? Das peças. Sim. Por quê? Eu vou contar também um pouquinho, vou voltar um pouquinho para a história. Como eu tinha essa capacidade de identificar os materiais pela queima e pelo aroma, quando chegamos lá na metade da década de 90, para o finalzinho dela, o que aconteceu, né? Veio uma determinação da Alemanha que todos os veículos fabricados pela Volkswagen e pelo grupo do concerne, né, que é aquele consórcio de montadoras ligadas à Volkswagen, elas teriam que passar a atender o quesito de odor. Não. Então, o que era isso, né? O que a gente teve que trabalhar, né? Nossa, você tinha as peças do veículo, do acabamento, por exemplo, elas não podiam o quê? Deformar, trincar, quebrar, alterar a cor, né? Aí você tinha que chegar para um fornecedor, por exemplo, de polipropileno e falar para ele, olha, agora a tua matéria-prima, o teu material, quando ele for injetado numa peça, a peça, porque a Volkswagen tem essa filosofia, tá? De você sempre avaliar a peça acabada. Então, a tua peça, ela não pode ter um aroma incômodo. Ué, mas como assim, né? Isso é uma característica que vai ser cobrada? Então, foi aí que a gente decidiu, né, qual era o projeto que ia começar a ter que a gente trabalhar, porque não podia chegar de uma hora para outra e falar para o fornecedor, olha, agora a tua peça não pode mais ter um aroma incômodo. Ele nem sabia o que era isso. Sim. Né? E eu fui, então, escolhida, por quê? Por quê? Ó, quando você dá para ver, a luz aqui do meu quarto é um pouco forte.
Mas esse daqui é o vidro de teste, né? Então, o que aconteceu? Veio essa especificação da Alemanha que a gente tinha que fazer a avaliação dos materiais aqui dentro. O que é esse vidro? É um vidro de compota. Por que ele é importante ser uma compota? Né? Um vidro de compota. Porque, ó, essa rosca aqui é muito legal porque ela é independente. Então, ela sai e a tampa permanece no vidro. Tá vendo? Então, quando eu vou fazer a avaliação, eu levanto a tampa e coloco o nariz aqui dentro e consigo sentir o aroma. Só que isso daqui também, o que eu tinha que fazer, na verdade, para desprender esse aroma? Colocar numa estufa a uma temperatura controlada durante, no caso, 2 horas a 80 graus, depois tirar, deixar 5 minutos a temperatura ambiente. Por quê? Porque se eu for fazer isso a 80 graus, o que vai acontecer com o meu nariz? Eu vou queimar, né? Porque a temperatura vai ser muito alta. Então, na verdade, esses 5 minutos é só para dar uma resfriada e eu poder fazer a avaliação, tá? Então, já chegaste a queimar o nariz sem querer, Lu? Então, aí eu queria falar um pouquinho para vocês do olfato. Por que o olfato é um sentido tão especial? A gente, como ser humano, a gente esquece um pouco do olfato e acha que o olfato não é importante. Lógico, você não vai comparar o olfato com a visão, né? Eu acho que nenhum dos nossos sentidos é mais importante do que, na minha opinião, tá? Do que a visão, né? Mas o que o olfato, ao longo da nossa evolução, ele foi sendo meio que, é um sentido menor, vamos falar assim, né? Ao contrário, o olfato, ele é um sentido muito especial. Porque, por exemplo, o tato, né? Você tem 4 sensações primárias. Quais são essas sensações? O quente, o frio, o macio, né? E o duro. Por exemplo, o paladar, né? O paladar, e aqui a gente tem o quê? A gente tem a barreira física da pele, a própria pele, que é um órgão, né? Ele já é uma barreira física. Ela, né? Ela é uma barreira física. No caso, por exemplo, o paladar. O paladar, a gente tem 5 sensações primárias, né? Quais são elas? O doce, o salgado, o azedo, o amargo e o amame, que é o glutamato de sódio, que hoje é considerado como também uma sensação primária. E nós temos a própria língua como uma barreira física, né? Então, você vê como a barreira física, ela limita as sensações primárias que a gente sente, mas e o olfato? Quando você inspira, o que acontece? As moléculas de odor, elas são aquecidas, umidificadas, e aqui, nessa região, a gente tem o quê? Os cílios olfativos, que são terminações nervosas. Então, a partir da recepção dessas moléculas de odor, a recepção, a transmissão e a identificação, ela acontece no nosso cérebro e não tem barreira física. Então, com isso, o olfato, ele mexe com as nossas emoções, independente da nossa vontade. Então, por exemplo, quando você sente um aroma, por exemplo, meu aroma, um dos meus aromas preferidos é canela. Por quê? Porque eu lembro do arroz doce que a minha mãe fazia. Então, eu sinto aroma de canela, eu lembro do arroz doce, eu lembro da minha mãe, e isso tudo me conforta. É afetivo, né, moço? Entendeu? É afetivo. Então, o olfato, ele tem, lógico, os dois lados, né? Um aroma bom e um aroma ruim, né? Que também pode te deixar tremendamente incomodado. E uma coisa que as pessoas muitas vezes não percebem é que depois de um determinado tempo, o cílios olfativo, ele fica sobrecarregado e você acaba mais não percebendo, às vezes, até mais aquele aroma. Então, quando você entra num ambiente, por exemplo, pintou a sua casa, né? Tem aquele aroma da tinta. Quando você entra, você sente aquele aroma. Mas depois de uns 2, 3 minutos, o teu cérebro, ele isola, né? Você vê como nós somos bênçãos, né?
como tudo é pensado por Deus, né? Aquilo é separado e você deixa de sentir aquele aroma. Mas então o olfato, ele foi redescoberto pela indústria. Por quê? Porque ele mexe com as emoções, independente da sua vontade. Então, anda pelo shopping hoje e você vai percebendo como as lojas elas estão aromatizadas para te cativar. Então, você passa numa determinada marca de chocolate, você acha que é o chocolate? Não, é porque eles estão jogando aquele aroma de chocolate, que é característico daquela marca. Né? Você passa numa loja de esportes, que vende roupas esportivas, já vem aquele aroma que lembra mar, que lembra surf, que lembra esporte, entendeu? Por quê? Porque isso, independente da nossa vontade, ele vai mexer. E tem lojas que usam até para você comprar, estimulam até a compra. O Né? marketing olfativo, né? Na cabeça das pessoas. Então, o olfato tem essa característica. Agora, o que aconteceu na indústria automobilística? Então, eu vou voltar, porque eu só falei que lá, no final da década, aqui no Brasil, no final da década de 90, veio essa exigência. Por quê? Porque na Europa, essa preocupação começou na década de 80. Mas por quê? Porque lá, qual é assim a cultura do europeu, né? Quando você sente um determinado aroma que lembra produto químico pode vir a fazer mal à saúde, eu não quero estar em contato com isso. E foi justamente os jornalistas automobilísticos, né, de revistas renomadas europeias, que começaram a criticar o aroma dos veículos daquela época. Lógico, né, os veículos novos daquela época, dizendo que era muito forte o aroma do veículo zero daquela época. E isso saiu na mídia. Imagina, foi uma bomba, né? Então, o que aconteceu? A indústria automobilística alemã decidiu criar uma norma para realmente você ter uma padronização de teste. Né? E isso, então, entrou como uma nova característica a ser avaliada dos materiais das peças do acabamento interno do veículo e todas as peças que também têm um contato com o passageiro, né? Com os passageiros, o que, por exemplo, caixa de ar-condicionado, caixa de ventilação, caixa de aquecimento, tudo aquilo que, por exemplo, o ar-condicionado, ele vem mesmo dentro do habitáculo, né? Então, tudo isso tinha que ser avaliado também. Então, isso começou lá na Europa e depois veio para os outros locais do mundo, né? E o brasileiro, qual é o nosso diferencial? A gente não associa que aroma de carro novo é um aroma de produto químico e isso pode vir a ser prejudicial à saúde. Na verdade, a gente associa ao status e à alegria de comprar um carro novo. Porque como que seu carro é novo? Ele tem um cheirinho de carro novo. Né? Agora, então, só que isso é a nossa cultura. Né? E a cultura deles é completamente diferente. Para eles, quanto menos aroma, para eles gostam mais. Né? Só que qual foi, então, a padronização? Né? Que poderia o veículo ter um aroma nitidamente perceptível, mas não incômodo. Quer dizer, quando você entrasse dentro do automóvel, você não se sentir mal dentro do automóvel. Então, por exemplo, você não ter uma coriza, você não ter os olhos lacrimejando, você não sentir nenhum incômodo. Você entra dentro do automóvel e consegue... Não, o carro tem um aroma de carro novo, é legal, tudo bem, não me incomoda. Beleza. Por quê? Gente, eu estou falando rápido demais? Não, tá indo bem assim? Tá? Então tá. Então, porque aí eu vou explicar para vocês. Como que você conseguia, então, dizer se aquele aroma era perceptível, sem incômodo, através do quê? Primeira coisa, quando você vai avaliar um carro, o que você tem que ter feito antes? Para você poder criar a memória olfativa do odor de todas as peças. Primeiro, você tem que avaliar todas as peças.
Tá? Então, esse trabalho, ele começava antes do carro entrar na série, que seria aquela fase até de protótipo. Então, né, os nossos maravilhosos engenheiros, eles desenhavam um automóvel, eles desenhavam todas as peças do veículo, colocavam lá todas as especificações de material e vamos, então, fazer um protótipo desse carro, né? Que seria o primeiro passo na criação de um automóvel. Já nessa fase, o que acontecia, né? Já teria que vir peças para o laboratório para a gente começar a avaliação não só de odor, tá? Lógico, fazer a avaliação do material como um todo, tá? Então, nessa fase, já vinham peças para a gente avaliar. E com isso, então, lá desde a pré-série, né? Desde o protótipo, a gente adquirir o quê? A memória olfativa de cada peça, porque então eu recebia o painel de instrumento e o odor, qual é a importância, qual é o critério que a gente usa? Lógico, a gente tem que avaliar desde peças pequenas até peças de grande porte, mas é lógico que as peças de grande porte, elas têm uma força, né, muito maior do que uma peça pequenininha, né? Porque elas vão ter áreas muito maiores dentro do automóvel, vão ter uma importância maior no odor como um todo. Então, por exemplo, revestimento de porta, painel de instrumento, tapete, espuma de banco, tecido, as colunas. O parasol, embora ele seja uma peça de tamanho médio, ele fica bem, quando você abaixa, né, ele fica bem próximo do nariz. Então, o parasol também é uma peça super importante. Então, todas essas peças, elas vinham nessa primeira fase e a gente já avaliava. Para quê? Para eu criar essa memória olfativa. Porque o que, então, depois, qual seria o próximo passo? Bom, eu tenho já o carro protótipo. Então, eu vou colocar esse carro no calor, assim como eu fiz no vidro, e vou avaliar depois o aroma do carro. E como que a gente classificava? Existe uma escala de avaliação. Então, quando eu vou lá e sinto o aroma da peça, bom, primeiro, essa escala, ela vai o quê? De 1 a 6. 1 seria sem cheiro, imperceptível. 6 seria insuportável. 3 é o nitidamente perceptível, não incômodo. Então, 1 imperceptível, 2 você percebe, 3 é nitidamente perceptível, não incômodo, 4 incômodo, 5 muito incômodo e 6 insuportável, né? E pela norma, a gente pode dar as notas intermediárias, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5 e 5,5, tá? Então, o que é aprovado? É o nitidamente perceptível, mas que não me incomoda. Tá? Só se é nitidamente perceptível, eu tenho que dizer aroma do quê? E daí a importância de ser químico e de conhecer esse universo. Né? Porque uma pessoa leiga, ela não vai conseguir identificar aroma do quê? E muito menos depois ajudar, caso aquele material ele não atenda, o que tem que ser feito, o que tem que ser melhorado para torná-lo, por exemplo, de muito incômodo ou incômodo para nitidamente perceptível. Então, por isso da importância de ser um químico. Tá bom? Então, aí a partir do momento que eu avaliei, eu usei essa mesma escala de avaliação é utilizada também no automóvel. É lógico, né? Porque se todas as peças têm que ser nitidamente perceptível, o automóvel também não pode passar dessa nota nitidamente perceptível. E assim como eu coloco a peça dentro do vidro e coloco numa estufa e avalio, eu tenho que colocar o automóvel ou numa câmara climática, com condições super controladas de temperatura e umidade, assim como eu posso ir no pátio e avaliar depois o veículo pronto.
Só que naquela fase de protótipo é impossível você pôr o carro no pátio, né? Então você tem que, por causa de sigilo, né? Vocês conhecem bem aquela coisa, né? De que não pode vazar foto, nada de um modelo, de um veículo novo, né? Então, lógico que as primeiras fases a gente sempre avalia em câmaras climáticas, porque aí você tem toda a segurança de que aquilo não vai vazar. Tá bom? Mas no dia a dia, depois que o carro entrou na série, você vai no pátio, você anota as condições de... Você sempre vai numa hora onde o sol esteja quente, e aí você anota as condições de temperatura interna, externa, umidade, e dá para fazer também uma avaliação bem legal. Legal, Tá? muito interessante. Ô, Maria, aquela coisa do... A gente fala muito, né? Cheirinho de carro novo. Tá bem baixinho. Tá baixo mesmo. Tá. Vocês conseguem me ouvir agora, tá melhor? Sim. Tá baixinho ainda. Deixa eu aumentar aqui, peraí. Melhorou? Sim. Aí. Maria, muito se fala, né, sobre cheiro de... aroma de carro novo, cheiro de carro novo, né, na indústria. Inclusive, muita gente fala, o BMW tem o couro do BMW tem um cheiro X, muito peculiar. O Audi tem outro cheiro, o Volkswagen tem outro cheiro. Isso é proposital? Existe uma identidade aromática das fábricas? Ou a combinação dos materiais gera esse aroma? Como é que funciona isso? Então, é a combinação que gera o aroma. Só que, por exemplo, eu até ia comentar, né, que dos materiais que é o maior segredo dentro da indústria automobilística é o couro, né? Por quê? Porque o couro, sim, traz essa identidade que você está falando. Porque o couro, ele rouba praticamente o aroma de todas as outras peças. Quando você entra num veículo novo, cujo revestimento dos bancos é de couro, você não consegue sentir nada além do couro, né? E o que traz esse, entre aspas, esse segredo do couro? E agora eu revelo. Eu falei para a Raquel que eu não ia esconder nada, né? Que eu ia contar tudo. Então, É verdade. Na verdade, assim, o que eu posso dizer para vocês, né? É até a forma de como você acondiciona o gado. Por exemplo, aqui no Brasil, o nosso gado, ele não é confinado. Ele vive no pasto, né? Agora, na Europa, você não tem áreas grandes assim para você criar o gado. Então, o gado, na grande maioria, é confinado. Isso traz uma diferença muito grande, porque desde aquilo que o gado, é meio animal, mas é verdade, né? Desde aquilo que o gado come até aquilo que ele vai sofrer durante a vida dele, né? E depois, lógico, que o tratamento químico que é dado ao couro também vai influenciar no aroma do couro, tá? Mas o que eu posso dizer assim mais para vocês assim, que o nosso couro é um aroma mais que lembra ervas. Enquanto que o couro europeu, ele tem um aroma um pouco mais gorduroso. Tá? Porque ele fica mais confinado, então ele vai engordar mais, ele vai ter outras condições. Mas isso, assim, é o segredo do segredo, tá? Porque, assim, eu trabalhava na avaliação do odor, mas você tinha um especialista que era responsável por liberar o couro como um todo, tá? Então, o couro realmente ele traz essa identidade do automóvel, para mim, pelo menos, né? E ele realmente é um diferencial. Eu vi uma matéria sua, Maria de Lourdes, muito legal, por sinal, a respeito de alimentação, vitaminas. Eu gostaria de saber se era diário, que você tinha que consumir mais zinco, vitaminas do complexo B12, alimentos como ostras, lentilhas, sementes de girassol.
suplemento multivitamínico. Eu achei bem peculiar, assim, muito curioso mesmo. Então, querida, é porque na verdade é assim, né? Eu sempre tive que cuidar muito, né, para não pegar resfriado, né? Porque assim, eu mesmo resfriada, eu não perdi a minha capacidade olfativa, sei lá por quê, mas não perdi. Mas lógico que quando você está mais sensível, nem é bom fazer avaliação, né? Então, o meu cuidado era todo esse, né? De realmente, por exemplo, eu evitava coisas muito geladas, né? E tomava sempre suplementos vitamínicos, né? Eu brinco, né, que eu tinha um personal otorrino, porque eu tinha que estar sempre muito bem, né? Sim. Assim, não pegar resfriado e estar sempre super 10 com a minha saúde, tá? Porque realmente isso é muito importante. Sim, sim. Então, evitar gelado, evitar... E eu amo, pensa numa pessoa que gosta de sorvete. Eu amo sorvete. Devia Sou ser assim, difícil mesmo. alucinada. Devia ser muito difícil. Muito difícil. E outra coisa, por exemplo, eu posso até falar assim, né? Lógico que antes das avaliações, a gente, por exemplo, perfume eu não podia usar no meu dia a dia. Porque imagina, eu entrar dentro do automóvel e eu estar perfumada. E as avaliações, elas não eram nunca feitas individualmente, tá? Por isso que eu falo de times de odor. Porque, por exemplo, no mínimo, precisa de 3 avaliadores para ter uma média da nota, para ter um ok, tá? Então, por exemplo, se eu já tivesse com um perfume, se o meu outro colega com outro, a minha outra colega com outro, nem pensar. Ia misturar. Então, principalmente dia de entrar em veículo, né? Assim, na peça, no vidro, não influenciava tanto o perfume, mas também assim, eu evitava de usar perfume no meu dia a dia. Comer bala, tomar café, antes de avaliação, chiclete, nem pensar. Jamais. Porque o paladar, ele tem uma ligação direta com o nariz, né? A boca e o nariz estão interligados. Então, se você está lá mascando um chiclete, o aroma vai por dentro do nariz e chega também, né? Então, algum colega chegou a ter alguma crise de rinite ou alguma coisa do tipo? Então, por isso que a gente sempre, eu era responsável por, assim, eu pulei uma fase, né, de explicar para vocês, né? Que eu falei que eu comecei lá depois no final da década de 90. Então, quando eu fui escolhida, eu não pude ser escolhida pelo meu gerente aqui, ficar tudo bem. Ah, ela tem essa habilidade, ela vai conseguir avaliar também no vidro. Aí, o que aconteceu? Eu tive que ir para a Alemanha e passar pelo carimbo do meu nariz. O que significou isso? Significou eu participar dos times de odor, tanto de Wolfsburg, né, quanto de Ingolstadt, da Audi, porque, na verdade, Audi e Volkswagen, elas são muito ligadas, né? E, na época, o que era o CEO desse tema no concerne, no consórcio de marcas, né, era da Audi. Então, eu tive que passar lá também e ter essa certificação. E combinou também com a inauguração da planta de São José dos Pinhais, que eles também iam fornecer. Lembra que eles fabricaram Audi também aqui no Brasil? Sim. Então, para eu me tornar uma multiplicadora desse trabalho no Brasil, eu precisei dessa certificação. Então, eles certificaram que a minha avaliação, lembra que eu falei que é no mínimo 3? E você tem que ter pelo menos 5 pessoas que consigam fazer a avaliação. Então, o que aconteceu, na verdade? Quando eu participei dos times, eles verificaram que eu dava as mesmas notas que os alemães. E assim, as mesmas notas em meio ponto. Tá? Por quê? Porque, como eu falei, você pode dar as notas intermediárias. 2,5, 3,5, 4,5, 5,5. Então, por exemplo, para uma pessoa apta a fazer o teste, um não pode dar nota 3 e outro dar nota 5. Sim. Então, por exemplo, se eu chegasse lá e falasse que o aroma era nitidamente perceptível e eles caracterizassem como muito incômodo, eu já estava descartada. Eu não poderia fazer esse teste aqui no Brasil. Então, por isso que eu tive que ficar lá e eles certificarem meu nariz.
E no decorrer das décadas, né? Lógico que eu ia para lá com uma certa frequência, mas eles mandavam materiais para o laboratório aqui do Brasil e a gente tinha que avaliar e depois mandar o resultado para eles. E eles também comparavam para ver se os times estavam todo mundo com o mesmo padrão, entendeu? Então, era uma certificação também mundial de que a gente estava com o mesmo padrão que eles, entendeu? Então, foi por isso que eu fui a primeira coordenadora dos times de odor e continuei com essa tarefa durante... eu fui para lá em 98 e eu saí em 2014. E sempre ficou sobre minha responsabilidade esse tema de odor, tá? E assim, uma coisa importante a se falar é o quê? Que fora o odor, que o odor é como você percebe a emissão. Se começar a ficar muito técnico, vocês me cortam, tá? Mas eu vou tentar explicar um pouquinho, porque na verdade o odor é como você percebe a emissão do volátil, né? Mas tem outras características que têm que ser medidas também. Então, por exemplo, a emissão total de carbono, tá? Que é realizada através de uma cromatografia. Você tem um teste que é a medição de formaldeído, que é um outro composto químico super importante. E você tem o fogging. O que é o fogging? O fogging é a emissão de um volátil mais pesado, e ele era muito característico, esse volátil pesado, por grudar no vidro do para-brisa e formar aquela película interna, sabe? Que ficava até com muita cor, assim, e embaçar o vidro. Por isso que fala fogging, que lembra fogging londrino, né? E então, todos os materiais, fora o odor, você tinha que fazer esses outros três testes e emitir um laudo de emissão, dizendo que aquele material atendia todas essas características. Tá? Nossa, que aula! Que aula! Parabéns! Eu sou meio didática, né? Não, tá ótimo. Tá maravilhoso. Na época que eu estava lá, eu fui escolhida para fazer parte do marketing, na parte de divulgação de palestras para os estudantes. Que massa! Então, eu ia muito nas universidades, chamava Falverhut. Então, eu era sempre... Tinha meio que uma cadeira, porque assim, eu era uma exceção dentro do laboratório, né? Dentro não só do laboratório, como dentro da indústria automobilística, porque eu nunca fui uma chefe, eu nunca fui uma executiva. Eu sou uma analista, né? Eu sou uma química. Mas, aqui, assim, porque esses eventos de marketing, tudo isso era sempre divulgado por diretores, por gerentes executivos, e de repente estava lá a Lourdes, né? O que a Lourdes está fazendo aqui? Uma analista de laboratório. Então, eu tenho muito orgulho disso, né? Porque assim, eu nunca tive propensão nenhuma a querer gerenciar a carreira de ninguém, a ter, sabe? Não, a minha especialidade sempre foi, assim, o meu sonho sempre foi esse, de me tornar conhecida por uma especialidade. Então, isso, com certeza, eu tenho certeza que eu realizei. E eu sempre gostei muito de explicar. E acho que daí que o pessoal, os jornalistas, e assim, como eu falei, meu pai é jornalista, né? Então, eu peguei o jeito, desde mocinha, de como explicar, de ser muito didática, de tentar ao máximo trazer isso de uma maneira leve, que não fique uma coisa muito chata, né? Porque se eu for entrar na composição química, no que é um polímero, eu acho que isso vai acabar ficando muito chato, né? Então, eu procuro sempre, lógico, se alguém quiser perguntar alguma coisa mais técnica, eu também estou aqui à disposição. Isso, gente, se vocês quiserem perguntar, eu vi que tem alguns químicos assistindo, podem ficar à vontade, tá? Tem até um comentário aqui, viu, Maria? Do FN, o perfil dele é FJN1955. Ele falou assim, ó, não vá me queimar poliacetal, hein, Lourdes? Exato. Por quê? Eu vou explicar para você. Então, ó, ele tocou num ponto muito legal. Por quê? Porque o poliacetal,
quando você queima, isso foi a primeira pegadinha quando eu comecei a aprender sobre as queimas de material. Isso daí é a pegadinha que fazem com o estagiário, tá? Qual é? Ensina isso, né, de como identificar e deixa por último o poliacetal. Agora, por quê? Ah, porque poliacetal, meu querido. Quando você queima, primeira coisa, você não enxerga a chama. Ela é tão clarinha que você não percebe. Aí você fica olhando, você fala, mas está queimando? Não está queimando? Aí você aproxima, né? Aí na hora que você aproxima, se você aproximar muito, você queima já direto, o nariz já faz uma bolha. Só que isso não é o pior. Porque o poliacetal, ele tem um aroma, ele é muito pior do que o ABS até. É terrível. Ele lembra formol. Nossa! Porque o poliacetal é um polióxido metileno, tá? Então, ele é um propenso material a emitir formol. Então, o que aconteceu? O poliacetal, não se assustem, tá? Ele é utilizado em peças de pequeno porte, tá? Então, o que acontece? Ele é utilizado assim em grampinhos, em prisilinhas, e a grande maioria até no motor. Tem algumas coisas de poliacetal que são... Porque o poliacetal, qual é a grande característica dele? Ele é um ótimo... ele tem uma ótima resistência ao atrito. Então, por exemplo, ele era muito utilizado no deslizante do banco. Sabe quando você desliza o banco para você regular? Então, esse calcinho que ficava no trilho é normalmente de poliacetal, se não mudou, né? Mas normalmente é de poliacetal, porque ele tem essa grande capacidade de ter baixíssimo atrito, tá? Então, essa é uma característica muito grande. Só que o poliacetal, ele é muito complicado para você injetar, porque ele tem uma alta viscosidade. Então, ele não é feito para você fazer peças de grande porte, tá? Então, não se assustem. Acabou porque ele tem esse aroma horrível, mas ele tem uma utilização para peças, normalmente peças pequenas. E qual é a importância do poliacetal? Por exemplo, você não vai colocar o poliacetal no vidro e cheirar. Primeiro você vai fazer a medição de formaldeído. Verificar se ele tem uma baixa emissão de formaldeído, que seria uma baixa emissão de formol. Aí você pode fazer a avaliação de odor. E também de emissão de carbono. Tá? Porque ele realmente é um material... Se ele já não for uma matéria-prima utilizada para medição na questão do formaldeído, ele é insuportável. Interessante, muito interessante. Muito interessante. Muito legal. Maria, você trabalhou, teve uma extensa carreira na Volkswagen, né? E você foi a primeira osmóloga veicular do Brasil, né? Duas perguntas. Primeiro, as outras fábricas, Ford, GM, Fiat, enfim, que depois, né, outras que se instalaram no Brasil, elas também tinham profissionais com o mesmo perfil que o teu, né? E eu queria que você citasse um projeto que você participou na Volkswagen nesse tempo aí, que você eventualmente ajudou a desenvolver uma peça, ajudou a desenvolver algum projeto mais profundo de um veículo, de uma série de veículos, enfim, que você participou diretamente. Vou começar por partes. Né? Na verdade, o que acontece? O que é a osmologia? Né? Para vocês entenderem um pouquinho. Todo mundo falava, cheiróloga, cheiradeira de carro. Isso mesmo no começo, como eu mesma não conhecia esse termo. E graças a se tornou um grande amigo, ele se chama Fernando Amaral, ele é um osmólogo formado na Suíça, e ele tem uma empresa de óleos essenciais, que chama WNF. E foi ele que trouxe para a minha vida esse termo osmólogo e osmologia. A osmologia é uma ciência que estuda os aromas
E essa que está muito ligada à aromaterapia e à influência dos óleos essenciais no bem-estar das pessoas. E quando ele veio, já era nos anos 2000, né? Ele foi fazer uma palestra na Volks, até foi um Dia Internacional da Mulher, ele foi falar sobre osmologia, foi falar sobre rosas, e eu fui nessa palestra. E ali eu comecei a conversar com ele e eu falei, puxa, mas eu conheço o aroma de todas as peças, eu identifico todas as peças pelo cheiro. Aí ele falou, então, Lourdes, você não é formada em osmologia, mas você é uma osmóloga veicular. Por quê? Porque você é uma especialista em aroma de carro novo. Então, nunca mais eu deixei ninguém usar o termo cheirólogo, cheirador, porque é uma coisa que realmente leva até para o lado ruim, né? Sim. Porque a gente já pensa em droga, cheirador, esse tipo de coisa, né? E aí, o que, na verdade, acontece com as outras montadoras? As outras montadoras, não vou ficar citando o nome, porque aí, né, é um envolvimento meio... Vou tentar falar para vocês, assim, meio por cima. Mas as outras montadoras, elas têm profissionais, tá? Mas a maioria deles não é aqui no Brasil. Por quê? Porque os centros, diferente da filosofia alemã, que ela tem por ter especialistas em todas as plantas onde se fabricam automóveis, as outras montadoras, normalmente elas têm um centro, vê se eu estou falando uma coisa lógica para vocês, mas elas têm um centro de desenvolvimento mundial. Então, por exemplo, a montadora americana é nos Estados Unidos, tá? As montadoras japonesas ficam no Japão, tá? As montadoras francesas ficam na França. Então, qual é o que é diferente? É isso, que as outras montadoras elas têm profissionais, mas não ficam aqui no Brasil, tá? E ao contrário, não. Eles procuraram tornar uma pessoa especialista e que essa especialista, então, passasse esse conhecimento para os outros, né? Que seriam quem são as pessoas responsáveis pelas peças, na grande maioria, e depois ter os times. Para quê? Para garantir a qualidade aqui mesmo no Brasil. Não só no Brasil, como na Índia, como na China, como não importa onde um veículo seja fabricado, ele tem que ter o mesmo padrão de qualidade. Essa é a filosofia alemã, tá? Lourdes, você como mulher sofreu algum preconceito por colega de trabalho, ou na profissão mesmo? Ainda mais numa época que uma empresa totalmente masculina. Quando eu entrei no laboratório, no comecinho mesmo, eram poucas mulheres, né? Não só assim, porque você tinha a grande maioria de homens, né? Mas no decorrer, né, eu acabei ficando 32 anos, então ele tem uma evolução muito grande, e ainda não que não tenham mais homens do que mulheres, mas entrou muita mulher. Mas assim, graças a Deus, eu nunca sofri um preconceito por ser mulher. E eu falo assim, né? Nessa área de avaliações sensoriais, nós mulheres, principalmente nessa parte olfativa, me desculpem os homens, mas homens, vocês têm grandes qualidades, tá? Mas no decorrer da nossa evolução, o que aconteceu? Gente, pelo amor de Deus, nada de falar de gênero, X, Y, Z, nada disso. Mas assim, vamos pensar em nós como animais. Porque, querendo ou não, nós somos animais, certo? Sim. Só que somos racionais, mas nós somos animais. E na nossa evolução, o que aconteceu? Vamos pensar naqueles homens lá da época, né, Neandertal, lá, né, dos homens de caverna. O que acontecia? Os homens saíam para caçar à noite, para no outro dia cedo trazerem o alimento para sua família, para suas mulheres e para os seus filhos, né? E as mulheres, elas tinham que ficar nas cavernas, vamos falar assim, né, cuidando dos seus filhos. O homem, com isso, ele adquiriu
ao longo da evolução como homem, né, como animal, ele, por exemplo, a visão, e se eu estiver errada, vocês depois não fiquem bravos comigo, mas acho que eu não estou, porque eu li bastante a esse respeito. Mas os homens, eles adquiriram, então, uma visão a longa distância e noturna, assim, melhor do que as mulheres, porque as mulheres ficavam na caverna, elas não saíam à noite para caçar, e os homens ainda, eles tinham que caçar, eles tinham que mirar, né, na caça e acertar. Mas nós, mulheres, ficamos lá na caverna cuidando dos nossos filhos. Com isso, o olfato acabou sendo mais desenvolvido. Né? Por quê? Porque a gente precisava proteger a nossa prole. Então, a gente precisava pressentir, né, a chegada dos animais que poderiam nos atacar e atacar os nossos filhos. Então, ao longo de centenas de anos aí, tendo entre 20% a 25% de maior capacidade olfativa do que os homens. Tá? Então, assim, nós nessa área olfativa, nós temos, tanto que o pessoal brinca, né? Tem que esconder alguma coisa de uma mulher, né? Quando o homem apronta alguma coisa, né? Até mesmo a intuição, né? A mulher acabou desenvolvendo também mais essa intuição. Então, nós temos isso. E tem a ver mesmo com o desenvolvimento do cérebro, o lado direito, o lado esquerdo. Enfim, uma mulher consegue fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo, né? E não briguem com os homens, pelo amor de Deus, porque o homem, ele é focado. Então, por exemplo, se ele está assistindo futebol, se ele está vendo uma corrida, ele está vendo a corrida. Ele está assistindo o futebol. Não adianta você querer conversar com ele sobre a cor do sapato. Não adianta, o homem está focado. É verdade. Então, a gente tem essa diferença. E é uma coisa que vem da nossa espécie, né? Então, assim, graças a Deus, nessa parte de sensibilidade, né, de avaliação olfativa, nós mulheres temos um pouquinho de vantagem. Vocês têm tantas outras vantagens, né? A gente tinha que ter uma pelo menos. Tá? É isso aí. Tá ótimo. Vai lá, Raquel. Tem mais perguntas aí? Por hora. É uma aula, né? Eu acho que muito. Convidada para uma aula maravilhosa. Imagina, que é isso. Eu espero que depois o pessoal no YouTube acabe assistindo, porque eu acho bem legal, né? Que depois isso... porque eu gosto disso. Eu sou uma pessoa que gosto de passar conhecimento. Por isso que eu também tenho um blog. Mas, assim, eu acho que o blog hoje, ele está muito fora, assim... ele meio que saiu da mídia, que eu tenho, chama santocheiro.wordpress.com, que é onde está o meu blog, que ele chama justamente Santo Cheiro. Mas eu estou pensando em transformar ele, como você tem o seu, né, o Salto com Graxa, de eu ter o Santo Cheiro. Eu não sei nem se esse nome já eu poderia utilizar, entendeu? Eu acho massa. Porque, assim, no Santo Cheiro, no meu blog, tudo isso que eu estou falando para vocês está lá meio que escrito. Lá também, se vocês quiserem, eu falo um pouquinho de dicas. Por exemplo, se você quiser deixar que o aroma do carro novo perdure mais, ou se você quiser eliminar o aroma de carro novo mais rapidamente, porque tem pessoas que não gostam do aroma de carro novo, independente até de ser brasileiro, de ser americano, europeu, tem pessoas que não gostam mesmo. Eu li um pouco, né, sobre a sua vida e obra, biografia, né, até mesmo para entender um pouco mais. E eu fiquei apaixonada porque eu amo cheiros, amo perfume, amo essência. Eu também amo perfume. Só que eu tenho os dois extremos. Eu sofro de rinite e nariz entupido. Mas eu amo. Às vezes eu tô fedendo de tanto perfume, sabe? É creme, é cabelo, é perfume, é essência, tanta coisa. Às vezes eu peco no muito, assim, no montante. Mas eu amo cheiro, amo. Meu carro é cheiroso, né? Os lençóis da minha casa, meu banheiro, as toalhas, né? Sou aquela doida que passa perfume no ar e tudo.
Eu acho. Então, assim, eu acho assim que isso é uma delícia, né? Porque você traz isso como até mesmo um DNA seu, né? Que você gosta, né? E você tem que sempre, né, deixar tudo perfumado, porque o perfume ele traz essa gratificação para gente, né? Porque, por Aconchego, né? exemplo, Bem-estar. vocês querem saber que odor para mim que eu odeio? Lógico, tirando os excrementos, né? Que dificilmente algum ser humano vai gostar de cheiro de excremento, né? Agora, assim, tem um aroma para mim que eu acho que tem a ver assim com a minha infância, que é o mofo. Eu odeio aroma de bolor, de mofo, porque aquilo me faz assim, eu tinha bronquite. Imagina, olha que engraçado como foi a minha vida. Na minha infância, eu fui uma menina muito frágil, eu tinha bronquite asmática. Eu Quem sei diria muito que na bem minha como vida é. adulta eu ia trabalhar com avaliação de odor, né? Mas Jamais. assim, o aroma de mofo para mim é terrível, eu odeio. Bolor, coisa velha. Então, eu gosto de museu, mas depende. Sim, o Louvre. Entendeu? Então, tem coisas assim que para mim não dá. Quando eu fui no Jô, foi muito divertido. Porque o Jô, o que né, o que eles faziam, o que a produção do Jô fazia? Antes de você ser aprovada para ir participar do programa, a equipe dele ligava. E fazia assim, como naquela época era por telefone mesmo, né? Não tinha vídeo, que hoje isso é maravilhoso, né? Essa tecnologia que a gente tem. E eles me ligaram e fizeram assim uma pré-entrevista. E nessa pré-entrevista, justamente me perguntaram: quais os aromas que você gosta, quais os aromas que você não gosta. E dos aromas que você gosta, como eu falei canela, né? Então eu falei, não, é o meu aroma preferido. E lá também, eles falaram para mim: você se importaria se ele te vendasse? Aí eu falei, não, pode vendar, de boa, eu vou entrar na brincadeira, né? Aí o que aconteceu? Eles me vendaram e eu levei alguns materiais assim, como eu fiz aqui com você. E o Jô começou a queimar esses materiais e colocar no meu nariz. E eu fui falando para ele, inclusive a poliamida. Eu falei, nossa, isso é a poliamida, é utilizado em tubulações de combustível, não sei o quê. E de repente eu comecei a sentir um cheiro de canela. Aí eu falei assim, nossa, mas que cheiro de... Eu vendada, ele ainda levantou a venda e viu que eu estava de olho fechado, fez mil bagunças, né? Aí eu falei, nossa, mas que cheiro de canela. Vocês estão me sacaneando? É algum incenso? O que é? Mas tem cheiro de canela, cheiro de canela. Aí no final ele tirou e o Jô estava com a mão na caneca. Porque ele queimou a mão, porque o rapaz que trouxe o arroz doce com canela estava muito quente. E ele pegou para pôr perto do meu nariz. E ele queimou a mão. Aí ele enfiou a mão na caneca de queimar. E ele fazia assim. Ele ficou possesso porque ele queimou a mão. Tadinho. Tadinho. Mas aí foi tudo uma brincadeira. E assim, graças a Deus, né? Eu sempre fui muito bem nas minhas entrevistas, porque eu tinha esse peso enorme de carregar o nome da marca comigo, né? Sim. Imagina, ali eu não era a Lourdes, né? A Maria de Lourdes. Ali eu era uma pessoa que estava representando a Volkswagen, né? Então, uma grande o que acontecia? Se eu fosse bem, não era mérito meu, era minha obrigação. Agora, se eu falasse alguma coisa que descontentasse, mas graças a Deus nunca aconteceu, né? Então, nossa, era uma pressão muito grande. Eu passei, porque quando eles fizeram essa pré-entrevista, aí ela falou para mim, olha, você foi aprovada, a sua entrevista vai ser, por exemplo, isso foi em junho, eu fui só em julho. Nossa. Eu fiquei um mês quase sem dormir. Nossa. Porque chegavam e falavam para mim, nossa, mas o Jô, ele, quando ele gosta, ele gosta. Quando ele não gosta, você está ferrada. Imagina a ansiedade. Entendeu? Nossa. Foi uma coisa assim
terrível, mas graças a Deus, né, eu tive também muita sorte, porque naquele dia que eu fui, lembra daquela mocinha, a menina que fazia, você talvez não, porque você é muito jovem, mas o Rodrigo vai lembrar, ela fazia uma campanha de celular e ela era a mini Ana Paula Rose, lembra A sósia dela? Sósia. E ela foi no mesmo dia que eu. E tadinha, ela era muito pequena. Ela chorou a entrevista toda. Aí chamaram a mãe, chamaram a avó, chamaram o avô, chamaram todo mundo que estava na plateia. Tadinha. E a menina não conseguiu dar entrevista. Foi muito desagradável. Aí, quando ele me chamou, então ele fala, Maria Feitosa, venha cá, né? Aí eu, né? Ele era muito gentil, ele levantou, me recepcionou, e eu falei no ouvido dele, eu falei, Jô, eu prometo, eu não vou chorar. E ele falou, você não vai chorar? Eu falei, não, eu não vou chorar. Aí quando eu sentei, ele perguntou assim, a sua mãe está aí? Eu falei, não, a minha mãe não está aqui. Porque a minha mãe estava com a minha filha, porque naquela época minha filha tinha 3 aninhos, né? Então, aí começou. E foi aí que começou, entendeu? Aí ele viu que eu entrei na brincadeira e foi muito legal, né? Então, graças a Deus, deu tudo certo. E o João é maravilhoso, né? Sou Nossa. eternamente fã dele. Exatamente. Uma baita experiência. Ô, Maria, e nos dias atuais, você continua, você dá aula, você faz palestras? Então, como está o teu dia a dia atual hoje? eu continuo como consultora química e treinadora olfativa. Então, quando algum fornecedor precisa de um treinamento nessa área, eles podem me chamar, que eu estou à disposição. Então, eu continuo na ativa. Eu sou química, né? Continuo na ativa. Eu gostaria de estar muito mais nativa. Muito mais, porque, assim, eu saí no meu auge. Eu saí com 53 anos. Hoje eu tenho 63, né? Nossa, eu saí não com parece. 53. Nossa, tá ótima. Tenho 63 anos. E assim, eu saí, eu considero que eu estava no meu auge. Não que eu não esteja bem ainda, mas eu me considerava assim, porque assim, isso é uma questão até que eu acho que tem que ser sempre muito debatida e levantada no Brasil, principalmente, né? Porque depois que você adquire a experiência, que você está pronto, que você está tinindo, né? Por uma questão realmente trabalhista, você tem que sair, porque você está no tempo de aposentar, você tem que sair, né? Então, é uma pena, porque assim, eu hoje, com essa idade que eu tenho, eu me considero uma profissional que eu posso auxiliar muito. Assim, todo o conhecimento que eu tenho, por isso que eu até criei o blog, porque eu queria deixar isso registrado, né? O dia que eu já não estiver mais aqui, pelo menos eu deixei alguma coisa registrada dessa história toda. É maravilhoso o seu blog. Esse conhecimento é muito, assim, é muito grande, né? Porque eu pude acompanhar desde o Fusquinha, da Kombi, e eu saí com o app, entendeu? Mas o Polo, por exemplo, foi um desenvolvimento maravilhoso. Por isso que, quando o Polo foi lançado, os materiais já tinham que estar aqui no Brasil com essa característica que eu dou aprovada, porque o Polo é uma plataforma mundial, né? Então a gente tinha que estar dentro desse padrão. De todos esses carros, assim, Maria. Gente, quando você tem que ter um aroma nitidamente perceptível, você vai gastar dinheiro. Por quê? Porque o natural, vamos pôr esse natural assim, entre aspas, né? Mas você poderia ter um aroma incômodo, muito incômodo. E para você ter esse nitidamente perceptível, mas não incomodar, você vai gastar. Por quê? Porque ou você vai ter que ter uma matéria-prima já que atenda essa característica, ou você vai ter que ter um processo que, além de não modificar esse nitidamente perceptível, né, ele também garanta que ele não vai tornar aquele material incômodo ou muito incômodo ou insuportável. Então,
Rodrigo, quando você me perguntou, né? Então, eu participei, né, desde esse início, que realmente foi através do Gol. Isso ninguém não é segredo, nada disso. Então, eu posso falar, né? E no decorrer dos novos desenvolvimentos, já era uma exigência. E hoje eu tenho orgulho de falar que as nossas matérias-primas, as matérias-primas, por exemplo, de polipropileno, fabricadas pelas plantas, né, aqui no Brasil, elas podem ser utilizadas em qualquer veículo, de qualquer lugar do mundo, porque elas têm uma baixa emissão de carbono e um odor que não incomoda. Maria, Tá? Só que vamos pensar isso lá no final da década de 90, no começo de 2000. Às vezes eu era questionada assim, mas você tá louca? O que você quer que eu mude? Eu vou ter que mudar o talco que eu uso? Você quer que eu use talco de bebê? Eu ouvi isso numa reunião, numa das primeiras reuniões onde eu fui falar sobre esse requisito. Você quer o que então agora? Que eu use talco perfumado? Nossa. Aí eu falei, não é que eu quero que você use talco perfumado, mas um talco que não traga um aroma incômodo para o material. Sim. Você quer que eu mude o aditivo anti-envelhecimento? Se esse aditivo anti-envelhecimento que você usa hoje, ele for o causador do aroma incômodo? Sim. E se ele custar mais caro? Sim. Você tem que passar isso depois para compras. Você tem que passar isso depois para engenharia. Você não tem que brigar comigo. Entendeu? Você vai ter que negociar. Né? Então, por que esse tema entrou na mídia também? Né? Por quê? Porque a Volkswagen ela gastava muito com isso, né? Para manter esse padrão. Então, vamos mostrar um diferencial da nossa marca. Vamos mostrar o quanto a gente se importa com o bem-estar de se estar dentro do automóvel. Né? Então, daí também divulgar isso. Né? Vai ficar guardado na gaveta. Foi um grande diretor de qualidade que chama Stefan Ketter, que hoje não está no grupo Volkswagen, ele está fora da Volkswagen, mas ele que abriu as portas para que a mídia ficasse sabendo desse diferencial. E ele teve justamente deixar que eu aparecesse, né? Que não fosse o meu gerente que falasse. Quem é que faz o teste? Quem faz a avaliação? É a Lourdes? A Lourdes é responsável por isso? Então, vamos deixar a Lourdes aparecer, porque isso também foi uma porta aberta. Sim, na minha vida. Gratificante total. E gratificante também. E a partir disso, depois, porque como você valoriza as pessoas que fabricam um automóvel? Um automóvel, ele é uma peça, uma obra, vou falar assim, quase uma obra de arte. Mas você tem requisitos de qualidade ali que as pessoas muitas vezes não imaginam. Por exemplo, a harmonia do interior de um veículo, né? Que a gente fala que é o color matching, né? Que é as peças entre si. Por exemplo, o painel de instrumento, a cor dele, conversar com a cor do console, conversar com a cor do revestimento de porta, né? Você tem que, por exemplo, que quando você toca um material plástico, mesmo ele no sol, ele não te traz uma sensação de pegajosidade, né? Que é o tato, né? Uma coisa que o carro elétrico vai tirar da gente, né? Mas para quem é um amante de automóvel, adora não vou falar ruído, como vocês falariam melhor do que ruído? O barulho do motor, quando você liga e você escuta. É muito gostoso. Né? Então, tudo isso é feito por seres humanos. Ainda somos nós seres humanos. Não sei quando a inteligência artificial vai entrar, né? E mudar muito a nossa vida. Mas isso tudo ainda são nós que temos essa habilidade, né? É o nosso olho, é o nosso nariz, são as nossas mãos, são os nossos ouvidos, né? Que tem essa capacidade de tornar com que o automóvel seja um veículo que realmente traga uma satisfação para as pessoas, né? Que traga uma alegria, que traga um bem-estar, né? Porque para mim eu vejo o automóvel como uma extensão minha.
Isso está Sim. mudando muito, porque a nossa juventude ela já não enxerga mais assim, porque ela tem o aplicativo no celular, então para ela já não tem mais tanto esse apego, né, como da minha geração, pelo menos, né? Então está tudo modificando muito e é tudo muito rápido. Mas assim, eu acho que isso ainda vou usar uma palavra, eu preciso mostrar, mas é o grande tesão que a gente tem, né? De ter esse, nossa, é muito bom, nossa, é muito legal. Ou escutar a hora que você liga o motor, você pega o volante e você sente o carro na tua mão, né? Então é muito bacana. E eu pude perceber também, dentro da minha vida, dentro da indústria automobilística, o quanto a mulher teve um forte papel. Sim. Quanto a mulher foi sendo considerada como consumidora e compradora de automóvel. Por exemplo, Sim. o Fox, É o que eu sempre falei. o Fox já foi um veículo todinho planejado para a mulher. Porque eles pensavam em tudo, por exemplo, na meia calça que você pode estar usando, então as rebargas Olha que tinham que ser zero para interessante. de repente não puxar o fio da tua meia, os Olha, porta-copos, era tudo, sabe, para você ter um local para colocar o refrigerante, para você colocar o seu batom, não que você vá se maquiar durante sim, que é sim, proibido, né? Você sim. toma multa, mas para você ter um local onde você possa pôr o teu batom, enfim, o Fox já foi todinho e eu participei muito disso, né? Nossa. Também do time de mulheres, né? Então é muito assim, foi muito, muito gratificante. Maria, Muito legal. com relação a esses carros que você participou, tem algum específico que você tenha mais carinho, mais amor, algum cheiro de algum carro próprio, assim, que você tenha mais carinho, mais afeição? Então, eu acho que foi através do Polo mesmo. Por quê? Porque o Polo ele trouxe toda essa tecnologia para nós brasileiros. E assim, no Polo, a gente sentiu o quanto a gente era capaz de estar nesse nível mundial, né? Então, é realmente um carro que eu tenho um carinho enorme por ele, tá? E agora, o que é importante ter sempre em mente? Que a qualidade, não importa se é um carro de nível, vai para uma classe X ou para uma classe mais alta, todos têm que ter o mesmo padrão de qualidade. Sim. Tá? Então, para mim, ele é o meu xodó, assim, porque realmente foi um veículo que a gente teve muito, muito trabalho para fazer. E o Fox também foi muito, muito bacana, porque, por exemplo, o revestimento do Fox, ele trouxe a tecnologia do curauá. O que é o curauá? O curauá é uma planta da família do abacaxi que você consegue tirar a fibra dessa planta, né? E ela substitui a fibra de vidro, né? Tá? Então, por exemplo, no caso do Fox, o revestimento do teto, você, ao invés de usar uma composição onde se utilizava fibra de vidro, você passou a utilizar uma fibra natural, né, originária do norte brasileiro, né? E você trouxe, então, também um aroma muito mais natural para o veículo, né? Porque você traz, ele lembra um pouco juta, tá? E assim, então isso trouxe um ganho muito grande também até a nível ambiental também, porque você está substituindo uma fibra de vidro por uma fibra natural. E Sim. o Fox, ele também teve muito essa coisa da natureza, ele foi muito pensado nas gravações, né, do painel, as texturas, lembrei a palavra que eu queria lembrar. As texturas dele eram texturas que lembravam natureza, entendeu? Então também é um carro muito marcante na minha vida por isso também. Muito legal. Eu gosto porque ele é bem alto. Gosto bastante do Fox porque ele é alto, né? Isso Então, também. Eu tive um CrossFox que agora eu passei para o meu irmão, que era o meu xodó, porque foi o último carro que eu tirei dentro da Volkswagen, né? E era assim, era a minha paixão. Então, tanto que eu passei ele para o meu irmão, porque eu ia ficar muito triste de não vê-lo mais.
que eu era apaixonada por ele. Sei bem como é. O Romualdo mandou uma mensagem aqui, o Rui Romualdo. Tive a alegria de encontrar a Maria de Lourdes em Wolfsburg, assim que fala na Alemanha? Wolfsburg. O W a gente fala V. Quando eu trabalhava na Volkswagen, Maria de Lourdes é uma profissional e uma pessoa maravilhosa. Obrigada, Romualdo. Obrigada pelas suas palavras. Obrigada. Tem mais um comentário muito legal, viu, Maria e Raquel, do David Cris. Ele é comentarista de automobilismo. Ele passou aqui na live, deve estar assistindo também aqui agora. Ele falou assim, ó, como é bom ver quem tem propriedade no que está falando. Acho lindo isso. Dá para ver que tem muita paixão dela, da Maria, né, envolvida nesse conhecimento. Parabéns e obrigado pela aula, Lourdes. Olha aí, que legal. Imagina, eu que agradeço. Maravilhosa. É bom demais. E se vocês deixarem, eu vou continuar falando ainda. Eu acho que a gente só tem a aprender. Não, imagina. É um conhecimento você sabe que eu enriquecedor. perdi até a noção do tempo, não sei nem que horas são. Então, fica... Nós já estamos Também não. 1h30 em live. Fica a critério de vocês, se quiserem me perguntar mais coisas, mais curiosidades, né? Pessoal, vocês têm mais perguntas, aproveitam, que não é todo dia que nós temos a Maria de Lourdes aqui conosco. Bora Mas lá. a hora que vocês quiserem, é só fazer assim, ó, que eu tô com vocês, precisando de mim, né? Uma coisa que perguntam sempre para mim é sobre esses odorizantes, né? Aromatizadores de veículo. Então, eu falo sempre uma coisa, que é a minha filosofia de vida. Assim, eu, por exemplo, eu não gosto de ficar com um aroma direto em contato comigo, né? Mas isso é uma coisa muito pessoal. Se você for escolher, você escolha aromatizadores ou odorizantes veiculares, porque pensa, o carro ele é um habitáculo e normalmente ele fica fechado se você utilizar o ar-condicionado, né? Então, você tem que olhar se aquele produto químico, que a composição desse odorizante, tudo, se ela tem Anvisa, entendeu? Se ela está legalizada. Não coloque, olha, eu tenho um amigo, até um rapaz que faz vários serviços para gente, assim, em casa, ele comprou um, eu não sei qual é, porque ele não me mostrou, mas você sabe que ele teve problema ocular por causa, ele colocou assim no espelho, e como ficou perto dos olhos, ele teve uma alergia, e ele teve assim, nossa, horrível. Então, o meu conselho sempre é assim, vejam a fonte do que vocês vão comprar. Agora, aroma de carro novo num potinho, alguém já avaliou e falou que é cheiro de carro novo mesmo? Porque como que você vai colocar num potinho a composição de todos os materiais, de todas as peças do acabamento interno do veículo? Sim. Porque não é difícil, pode ser alguma coisa que lembre. Mas assim, você falar que você colocou assim num potinho... Faz sentido. E assim, lembra que é produto químico. Então, vai estar em contato com você. Tá? Isso é uma coisa que sempre me perguntam. Eu posso usar, eu não posso usar. Então, eu acho que é uma questão muito pessoal, mas sempre procura ver a fonte e se está aprovado. Legal. Boa dica. E se você perceber que aquilo pode estar ocasionando algum problema, corta na hora, tira. E olha, não pendura no painel, porque às vezes o que acontece, aquele vapor, né, aquele gás que é emitido, ele entra em contato com componentes do painel de instrumento e atacam o painel. Atacam, às vezes, a pintura do componente, ou muitas vezes fragilizam o próprio material, porque aquilo não está previsto de você colocar. Então, a montadora, ela não vai acabar pagando por uma danificação por você ter posto um odorizante num local onde não é para ser colocado. Então, tem que ter esse tipo de cuidado também. Tá? Eu já vi, Maria. Que coloca no painel, né, naquela parte onde o ar passa. Então, também evita de fazer isso.
Maria, eu já vi aqueles difusores, né, de aromaterapia, óleos essenciais para carro. Tu achas que é válido ou não termos no Então, carro? vale tudo isso que eu estou falando do mesmo jeito para você. Quando você utilizar, de repente, você vai. Normalmente, esses aromatizadores, você coloca água, tudo bem, água, beleza. E coloca algumas gotinhas de óleo essencial. Aí, o que você tem que tomar cuidado? Aí entra o meu amigo Fernando Amaral nessa história. Você tem que tomar cuidado, porque de repente você não coloca um óleo essencial que te provoque até às vezes sono. Então você tem que tomar muito cuidado com as gotinhas que você colocar, né? Porque de repente ele pode te relaxar e te provocar, assim, te deixar sonolento, né? Então, E às vezes eu acho que pode fazer mal com o carro fechado, ar-condicionado ligado. Porque assim, tem alguns óleos essenciais que são relaxantes, né? Então, Sim. é aquilo que eu falei, a ligação do cérebro é direta, independente da nossa vontade. Então, aquele componente químico, ele pode no seu cérebro, deixar você relaxado e te mexer com as suas sensações. Entendeu? Então, você tem que sempre tomar, não que seja ruim antes, mas você tem que saber o que você está usando e como você está usando e a quantidade que você está usando, tá? Porque, por exemplo, no ambiente da sua casa, você tem um ambiente grande, você pode pôr na sala, no quarto, então você tem uma área muito grande. Agora o carro, como eu falei, o habitáculo é pequeno, né? Então você vai ter um contato muito grande com essa emanação, né? Então você tem que tomar bastante cuidado também com aquilo que você está colocando, né? Porque, na verdade, os óleos essenciais são para trazer bem-estar, né? E não, assim, no carro, você tem que tomar cuidado, porque, de repente, o bem-estar tão grande que você pode se sentir sonolento, alguma coisa, e ser prejudicial, tá? Mas verdade. não Muito. é prejudicial à saúde, mas porque ele traz esse bem-estar. Então, não seria o local mais adequado para você utilizar, né? Deixa para usar isso na sua casa, para você relaxar à noite. Minha filha mesmo comprou um. É uma delícia. É que eu não consigo, tá? Ficar direto com um determinado, sentindo direto um determinado aroma. Mas ela coloca no quarto dela, ela deixa de noite e ela calma, porque eles vêm até com uma luzinha e ele muda de cor, você pode escolher a cor, então entra também cromoterapia, né? Então entra, você pode deixar com uma luz verde, que é mais curativa. Agora, lembra que o vermelho já é uma cor mais estimulante, né? Mais paixão. Entendeu? Então você pode pôr alguns aromas que te relaxam, que te induzem mais realmente ao sono, né? Minha filha usa bastante. Eu tenho usado bastante em casa também para concentrar para trabalho, né, para designer. Faço designer, então eu comecei a usar bastante. Esse é o meu alerta. Cuidado com o que você coloca em contato direto com o seu nariz. Tá certo. Porque a ligação é do cérebro. Não tem nenhuma barreira física. Então vai lá, né, aquele componente e ele atua nas suas emoções, nas suas sensações. No começo, Maria, só para compartilhar contigo, eu sofria muito porque eu queria comprar esses cheirinhos, né, pro carro e eu não sentia um cheiro feminino, né? Eu só sentia cheiros masculinos. Não que eu não goste, porque eu gosto. Mas não, no meu carro, a gente tem que gostar. Eu adoro. Mas no meu carro, eu queria aquele cheirinho meu, aquela coisa minha, né? Eu falei, poxa, eu não quero que o meu carro fique cheirando meu irmão, meu pai, meu namorado, eu quero, né, o meu cheiro. E eu sofria muito com isso. Eu falei, gente, será que é possível que eu vou começar a fazer essências, né, para ter isso? E conversando, né, com algumas pessoas que tem empresas voltadas para cheirinhos, para essências, eles começaram a fazer. Mas foi a meu pedido. Olha lá! Que legal! Que legal! Sério? Que legal! Muitos deles foi a meu pedido. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu quero um cheirinho de baunilha, sabe? Baunilha, adoro também. Eu amo, sabe? Uma coisinha assim, bem...
ela tende a gostar mais, né? De aromas É, mais adocicados. sim, Então, baunilha, como canela, né? Que eu sim, amo, porque a gente associa. Bom, eu sim. sou uma pessoa que ama doce, né? Então, Eu também. Também. tudo que tiver aroma de baunilha, canela, cravo, mel, É, eu gosto cítricos eu bastante. gosto muito Também, eu gosto também, também. tá? Então, tem uma coisa, né, que assim, tentaram uma época introduzir alguns aromas dentro do veículo. Assim, por exemplo, tentar colocar no porta-pacotes algum aroma cítrico. Eu participei muito desse tipo de desenvolvimento. Mas, gente, é um desastre. Não funciona. Não funciona, porque quando você processa os materiais, normalmente você usa altas temperaturas, né? Uhum. Então, nessa questão de usar uma alta temperatura, você degrada aquela essência, você degrada, então aquilo acaba sendo realmente um desastre. Então, também é uma coisa, uma curiosidade, né? Não funciona você tentar colocar uma essência, por exemplo, num porta-pacotes, num próprio tecido. Não dá, embora o tecido você possa até aplicar depois, mas com o tempo aquilo também, né, vai acabando que vai embora. Tentaram, por exemplo, no PVC, que é aquele revestimento que eles chamam de pano couro, que substitui o couro, né, o couro natural, tentaram aplicar também um odor de couro, né? Mas aí também com o tempo era um custo-benefício que não funcionava, entendeu? Fora que você muda as características daquele material, né? Você pode ter um esbranquiçamento, um craquilamento, então também não funciona. Eu Lembra senti. sempre que qualquer coisa que você, principalmente o automóvel, né? A parte interna ou mesmo externa do automóvel, se você começar a usar produto, gente, quando entrou a pandemia, Eu ia falar exatamente disso agora. o álcool em gel em tudo. Eu falei, gente, o automóvel não foi feito para você ficar limpando ele com álcool em gel. Eu ia entrar exatamente nesse assunto. Álcool. Não, assim, como, assim, lógico, por exemplo, painel, tudo que tem contato manual, você tem testes para protetores solares, para cremes, você vê a compatibilidade do material com esses produtos, com esses cosméticos. Mas o álcool nunca foi utilizado, né? Porque ninguém passava álcool na mão e depois pegava o volante ou tocava o carro. Então, eu falava, eu via gente, eu cheguei a escrever, mas aí, meu comentário sumia. Porque o que eu colocava, cuidado, não façam isso, façam uma higienização num local adequado, mas não passa álcool gel direto no volante, vai descascar. Nossa, o meu antigo carro, painel, química. a direção, volante, tudo branco. Tudo branco. Não é que o produto é ruim, não é que o volante, o material do volante não presta. Sim. É porque aquilo não era uma coisa prevista. Perfeito. Entendeu? Então tome muito cuidado com aquilo que você usar dentro do automóvel, né? Porque tem gente que adora passar óleo de silicone em tudo, mas depois sai tudo de novo. Sim. Né? Sim. Dá um brilho legal, mas depois já fiz muito isso. Sua roupa. Nossa, vira uma meleca, né? É isso então, aí. Sempre o ideal é pano, um pouquinho de água, assim, bem, né? E algum produto realmente específico para limpeza. Porque, lembra, aquilo que você usa que não é autorizado pelo fabricante do automóvel, ela não se responsabiliza. E você perde. Não tem como você negociar. Então, é uma coisa que as pessoas brasileiras odeiam, né? Ler manual. Né? Sim. Odeia. O manual. Nunca vi uma resistência. Mas leia o manual. Porque se você fizer alguma coisa contrária àquilo que está lá no manual, perde a garantia. Se você ganhar na justiça depois. É isso aí. É isso aí. Muito, muito bom. Olha, a gente foi pro aroma, passamos para os materiais, foi olha, uma aula, realmente, como a Raquel falou, né? Muito, muito legal.
Essa live vai ficar lá Tá. no YouTube, né? A gente vai deixar ela registrada para quem quiser conhecer, entender, enfim, né? Essa aula aqui de indústria automotiva, né? Por que não, né? E é isso, assim, foi muito legal. Eu aprendi muito, todo mundo que assistiu aprendeu muito, foi muito gratificante. Legal, que bom que vocês gostaram. Então, como eu falei, eu estou à disposição, tá? Precisando de mim, sempre estou a postos, porque eu adoro isso, eu adoro falar sobre conhecimento, né? Passar um pouco de toda essa vivência que eu tive na indústria automobilística, que realmente, como eu falei, veio no meu DNA, né? E tá aqui, né? Aproveitem, eu estou sempre disposta e pronta para contar um pouquinho da minha experiência. E se deixasse, eu realmente deixei totalmente a timidez da minha juventude de lado. Sim. E hoje eu sou muito falante. Sim, super desenvolta, parabéns. Um segredo para vocês, o meu nariz era um motivo de tristeza na minha adolescência. Porque como italiana, né, como neta de italianos, eu tinha aquele nariz adunco, né, com aquele grande osso, né? Então, eu chorava muito, porque me chamavam de bruxinha, enfim, aquela coisa, né, de bullying mesmo, né? Então, quando eu fiz 21 anos, eu operei, porque aí o osso não cresce mais, né? Então, meu nariz hoje já está ficando de novo com alguns probleminhas, mas eu não vou mexer. Mas aquilo que era uma grande tristeza na minha adolescência se tornou o meu sucesso na minha vida adulta. Então, isso já Olha é que uma legal. outra coisa que eu falo para vocês também. Acreditem. Pagou os boletos. Acreditem que Deus sempre surpreende. É verdade. Sempre surpreende. É isso. É verdade. Isso aí. Também quero agradecer a oportunidade para o Rodrigo por ter me chamado. Muito obrigada mesmo. Agradecer a Lourdes, porque com certeza eu irei chamá-la mais vezes, porque eu aprendi muito. É um conteúdo enriquecedor, totalmente. Eu tenho muito orgulho, imagina você. Estou muito orgulhosa, que é algo que eu levanto a bandeira bastante, né? E saber que você é pioneira, né? Tem toda essa estrutura, essa relíquia, essa riqueza aí para passar para outras pessoas. Para mim, eu tenho muito orgulho mesmo, de verdade. Obrigada. Obrigada, nossa, eu que fico super feliz e agradecida. Obrigada mesmo. De coração. Legal. Ô, Raquel, deixa aí as tuas redes, teus contatos, faz o serviço aí. Ah, é verdade, né? Eu tô aqui emocionada. Imagina. Gente, eu vou pedir a gentileza, se vocês puderem, por favor, entram aí, me sigam, Instagram, TikTok, YouTube. Eu tenho um site, no site eu conto todo o material de várias empresas voltada para o mundo automobilístico, seja de trânsito, de leis novas, de carros, né, de modelos novos, automobilidade, carros elétricos. Então, a gente tem um acervo imenso no meu blog. Diariamente ele é atualizado, né, tem várias matérias por dia. Então, por favor, Salto com Graxa, Graxa com 2x, e YouTube Salto com Graxa, aqui o Instagram Salto com Graxa, Kawaii, TikTok, Salto com Graxa. E o meu no Instagram é @tulufeitosa, porque Maria de Lourdes Feitosa tinha dezenas. Sim. Então eu usei o meu apelido de infância, que o meu apelido é isso. Então o meu é @tulufeitosa e o meu blog é o santocheiro.wordpress. Legal. Tá? Legal. Mas eu prometo que eu vou criar um Instagram voltado apenas para essa parte mesmo de avaliação de odor de peças e carros. Show. Que a gente vai ser sucesso. É isso aí. Que a gente tenha plantado essa sementinha para você continuar disseminando esse conhecimento muito legal. Quem quiser palestras, eventualmente quiser um pouco mais, pode entrar em contato com você, né, pode, Maria? Por favor. Isso aí. É isso aí. Obrigada gente, a todos os amigos, né, colegas que estão assistindo. Toduro acabou de entrar, chegou tarde, hein, Toduro? Perdeu, agora verás tudo no YouTube. É isso aí, fica salvo lá no YouTube, fica salvo aqui também no Instagram, né? Meninas, muito obrigado mesmo, foi sensacional e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Espero vocês. Tchau.
Valeu. Até mais.